posso misturar as plantas medicinais? É uma pergunta recorrente, sobretudo para quem está iniciando nesse vasto e misterioso mundo das plantas medicinais. E a minha resposta é: pode sim, mas com cuidado e com alguns critérios que eu vou falar a seguir. Critério 1. Misture plantas medicinais para fazer o seu chá, a infusão ou decocção, que sejam plantas que tenham as propriedades medicinais parecidas ou que tenham aquelas propriedades medicinais que vão tratar aquele seu problema físico ou emocional. Por exemplo, misturar camomila com a melissa. São plantas que tratam ansiedade, depressão e insônia. Quer ver um outro exemplo que funciona muito bem? É a mistura do manjericão com o orégano. O manjericão trabalha a imunidade, é excelente para as vias respiratórias, enquanto o orégano é considerado pela fitoterapia um antibiótico natural. São misturas que dão certo. No entanto, é bom se atentar para a próxima dica a seguir. Plantas que têm propriedades medicinais antagônicas, eu não recomendo que se faça a mistura. Quer ver um exemplo? Eu até trouxe o raminho dessa planta aqui para vocês, que é uma planta de uso milenar, muito utilizada no Velho Mundo. Ela é nativa da Europa. Eu estou falando do Rosmarinus officinalis, o nosso alecrim. Ele é nosso e é de todo mundo, do planeta inteiro. O alecrim é uma planta maravilhosa, um tônico mental, é uma planta que trata depressão, que trata pessoas que estão com fadiga mental, com fadiga física, inclusive com fadiga muscular, também trata todo o sistema respiratório. Então, naquele dia que você acorda cansada, com preguiça, sem vontade nenhuma, por exemplo, de trabalhar ou de cuidar das demandas prioritárias daquele dia, tomar uma infusão de alecrim pode ser uma ótima pedida. Então, o alecrim, ele trata o cansaço físico e principalmente o cansaço mental, é tônico mental, para te deixar com mais disposição e mais energia para enfrentar o dia a dia. Então me diz se você acha aí uma boa misturar o alecrim, que é um tônico mental, que te traz mais energia, mais disposição, mais agito para enfrentar o dia a dia, com uma planta como, por exemplo, a melissa, que dá aquela calmaria, que ajuda a dormir. Você acha que essas duas misturas combinam? Eu acho que não. Então, naquele dia que eu quero voar para o mundo, que eu quero realmente ter disposição para a vida, eu tomo alecrim. Naquele dia que eu preciso dormir melhor, que eu estou muito cansada e que eu estou tendo crises de insônia, crises de ansiedade ou que eu estou me sentindo meio deprimida, eu vou usar, nesse caso, a melissa. Então, misturar o alecrim com a melissa eu não acho aí uma boa escolha, tá? Então, naquele dia que você precisa de mais disposição e alegria, vai de alecrim. Naquele dia que você precisa, por exemplo, dormir melhor, vai de melissa. Inclusive, o alecrim, ele não deve ser usado tanto em infusão como através de óleos essenciais a partir das 6 da tarde, senão você não dorme. Então, são essas observações que a gente tem que ter na hora de definir quais plantas medicinais a gente vai misturar, até para definir se é necessário você misturar aquele tipo de planta medicinal. Então, por exemplo, no dia que você está se sentindo muito ansiosa, eu vou falar por mim, tá? No dia que eu estou me sentindo muito ansiosa, que eu não dormi direito aquela noite, que eu pretendo dormir bem a noite que está se aproximando, eu vou de camomila, eu vou de capim-santo, eu vou de melissa. Jamais eu tomo uma infusão de alecrim ou uso um óleo essencial de alecrim. Mas naquele dia que eu até tive uma boa noite de sono, mas que eu estou assim, sabe, acabada, cansada, realmente precisando de foco, de atenção para cumprir as tarefas do dia a dia, eu posso então usar o alecrim.
estudar as plantas medicinais, mesmo de uma forma básica, é importante sim pesquisar, consultar bons livros de plantas medicinais, assistir aqui as minhas dicas no meu canal, ou então fazer cursos, de plantas medicinais. São ferramentas, são formas importantes da gente aprender, mesmo que de forma básica, qual planta eu posso misturar e qual planta eu não devo misturar. Então esse vídeo aqui é realmente para quem está iniciando. Tá com depressão? Procure plantas que tratam a depressão. E se você quiser potencializar o efeito da planta, daí você pode fazer a mistura. Então é bem isso, eu acho que eu consegui resumir numa frase única. Para quem deseja potencializar o efeito da planta medicinal em algum tratamento ou algum problema que você está tendo naquele dia, como cólica menstrual, dores intestinais, abdominais, cansaço em excesso ou então depressão, ansiedade, você pode sim potencializar o efeito da planta medicinal ao misturar 2 ou mais plantas. Mas você precisa tomar outros 3 cuidados. E eu vou te apresentar agora o segundo critério. Busque misturar as plantas da mesma família botânica. Para quem está iniciando, é uma forma mais segura de poder definir quais plantas misturar sem ter problemas, sem ter, por exemplo, efeitos colaterais. Eu separei aqui na minha cestinha algumas plantas da mesma família botânica para te mostrar como você pode fazer essas misturas. Por exemplo, o manjericão. No reino vegetal existem vários tipos de manjericão. Esses aqui estão até murchinhos, eu acabei de colher. E eu trouxe aqui 2 manjericões nativos aqui do nosso Brasilzão lindo, que é a alfavaquinha, ou então a alfavaca da Amazônia, conhecido popularmente, e trouxe também o Ocimum gratíssimo, conhecido como alfavacão. Esses 2 manjericões, assim como todos os outros manjericões que a gente conhece, tanto faz os nativos da Europa, os nativos da Ásia, ou então os nativos aqui do Brasil, inclusive aqui, uma curiosidade, existem mais de 80 variedades de manjericões diferentes espalhados no mundo inteiro. Então, dá-lhe manjericão mesmo, tá? Todos eles são da mesma família botânica, que é a família das Lamiaceae. Misturar manjericão? Pode, é claro que pode. Mesmo manjericões que tratam coisas diferentes, pode sim misturar. Por exemplo, a alfavaquinha, conhecida como alfavaquinha da Amazônia, que é uma planta extremamente aromática, extremamente medicinal. Os povos tradicionais da Amazônia, os ribeirinhos, os caboclos, os indígenas e a própria população urbana que mora nas capitais do norte do país, utilizam essa planta aqui, a alfavaquinha, para tratar problemas respiratórios e também dor de barriga. Mas essa planta, ela é de fato mais conhecida por tratar gripes, resfriados e dor de garganta, sobretudo de crianças. É uma planta maravilhosa, tanto na culinária como também como remédio. O Ocimum gratíssimo, conhecido como alfavacão ou manjericão cravo, também é uma planta muito utilizada na medicina tradicional, na medicina popular. E essa planta também tem propriedades bem parecidas com a alfavaquinha. Esse aqui é o alfavacão e essa daqui é a alfavaquinha. Ambos tratam problemas respiratórios. Essa planta aqui, ela é expectorante, muito indicada para dar banhos terapêuticos em bebês, em crianças pequenas. Bastou um banho terapêutico, 2, 3 banhos por dia, do chá quentinho, do chá morninho, que a criança já começa a expectorar. Tanto uma planta como a outra tratam problemas respiratórios e, obviamente, por serem plantas da mesma família botânica e por tratarem sintomas parecidos, são plantas que podem sim ser misturadas com o intuito de potencializar o efeito medicinal do tratamento.
mas pode também ser usada separadamente, que tem assim um efeito encantador, maravilhoso. Eu uso muito aqui em casa, inclusive com as minhas filhas, em xaropes, infusões e banhos terapêuticos. Por exemplo, cólica menstrual e dor de cabeça, eu posso fazer o uso, caso eu queira misturar, do orégano, que é uma planta, gente, que tira a cólica menstrual com a mão. O ideal é você usar o orégano in natura. Você, mulher, que tem recorrentes problemas de cólicas menstruais, eu indico você ter em casa pelo menos um vasinho com essa planta aqui, olha, o orégano. Porque o chá da planta fresca tira a cólica menstrual com a mão. Dor de cabeça e cólica menstrual, por que não misturar o orégano e a lavanda? Os dois são da mesma família botânica, das Lamiáceae. Lavanda trata dor de cabeça, ansiedade e depressão. O orégano trata cólica menstrual. Então, é uma boa pedida aí para fazer uma mistura, um blend com plantas medicinais. A família das Lamiáceae é uma família extremamente encantadora. Eu sou apaixonada pelas plantas da família Lamiáceae. As famílias botânicas são compostas por grupos de plantas que têm o sistema reprodutivo parecido, que tem características botânicas, características morfológicas parecidas. Por exemplo, as plantas da família Lamiáceae, que antes o nome da família era Labiáceae, porque quando elas florescem, a flor lembram lábios. São plantas cuja maioria são nativas da Europa ou da Ásia e são plantas, geralmente, que são plantas condimentares. São plantas aromáticas, largamente utilizadas e conhecidas no mundo inteiro. Olha só a lista das principais estrelas da família das Lamiáceae: lavanda, alecrim, orégano, sálvia, manjericão, manjerona, são plantas conhecidas mundialmente. Essas plantas já são utilizadas por muito tempo, tanto na medicina como na culinária, então dificilmente você vai errar ou se intoxicar com uma planta como essa, seja ela usada separadamente ou misturada. Só tem que se atentar para as doses, gente. O perigo de intoxicação de plantas tão comumente usadas como as plantas da família Lamiácea podem acontecer se você exagerar na dose. E eu sempre falo por aqui, chá é o seguinte: no máximo 3 xícaras por dia. Mais do que isso é exagero, tá? Uma outra família botânica, que inclusive eu sou apaixonada, que tem uma vasta lista de plantas medicinais, são as Asteraceae. Nessa família botânica tem aquelas flores que têm estruturas que lembram as flores de margarida, como por exemplo a camomila, a calêndula, o picão branco, o girassol, as zinhas, as dálias. É um universo imenso de plantas, a maioria dessas plantas com flores, e essas flores são extremamente medicinais. Não só as flores, mas também as outras partes das plantas, como talos, como as folhas e inclusive as raízes. A carqueja também faz parte das Asteraceae e é uma planta que quase ninguém conhece assim, olha, na forma in natura. É uma planta nativa do Brasil, ela nasce em beira de mata, em beira de estrada, em terrenos baldios. Eu acho a carqueja uma planta maravilhosa e as propriedades medicinais da carqueja, então eu nem preciso comentar, que você já sabe quais são. Misturar a carqueja com a camomila, são duas plantas da família botânica Asteraceae, é uma boa opção, por exemplo, para quem quer tratar ao mesmo tempo dor de cabeça, camomila, e dores estomacais ou então cólicas intestinais, carqueja. Tá vendo como você pode utilizar duas plantas que tratam sintomas diferentes, contanto que elas sejam de preferência da mesma família botânica? Dificilmente você vai ter erro aí nessa misturinha. Carqueja para a parte toda digestiva, intestinal e estomacal, e camomila para tratar dor de cabeça e ansiedade. Se você quer tratar só dor de cabeça,
usa camomila. Se for somente a dor no estômago, usa carqueja. Caso você comeu alguma coisa que não caiu bem, está aí há dias com dor de cabeça, desconforto abdominal, vale sim a pena apostar nessa misturinha, nesse blend da carqueja e da camomila. Outra plantinha dessa mesma família botânica que nasce espontânea, é um mato muito útil para a gente ter pertinho da gente, é o picão branco. Tá vendo aqui os capítulos florais, ó? Lembram a margarida, não é verdade? Então, geralmente, plantas que têm essa estrutura, né, dos capítulos florais e que no meio tem várias florzinhas agrupadas que formam esse sol central, geralmente são plantas da família Asteraceae. E o picão branco é uma planta altamente medicinal. Trata problemas como infecções urinárias recorrentes, cistites, candidíase e a camomila, que também é uma planta da mesma família botânica, se associada ao picão branco numa infusão, por exemplo, aí você vai conseguir potencializar muito mais esse efeito que as duas plantas têm em comum. Uma planta é nativa lá de longe, lá da Europa. A outra planta é espontânea e nativa aqui no Brasil. Porém, o que une essas duas plantas é a família botânica e as suas propriedades medicinais, que são muito parecidas em alguns aspectos. Dessa forma, é uma ótima opção misturar a camomila e o picão branco para casos de infecção urinária, cistites recorrentes e também para tratar toda a parte da vulva e vaginal da mulher. Um terceiro critério que eu julgo assim muito importante para a gente se atentar são as dosagens das plantas medicinais. Eu já falei por aqui no meu canal que a planta medicinal pode ser remédio ou veneno, isso vai depender da dose. Para ser um remédio seguro, um remédio que não vai te trazer contraindicações, é importante a dosagem que você está administrando aí na sua casa da sua infusão ou da decocção, que é o chá, que essas dosagens estejam corretas. Então, qual é uma dosagem padrão que eu sempre indico por aqui? 1 colher de sopa da planta fresca para cada 1 xícara de água ou meia colher de sopa da planta desidratada para 1 xícara de água. A planta desidratada, ela sempre vai ser mais forte e mais concentrada do que a erva fresca. Então, se por exemplo, você vai misturar o picão branco e a camomila para tomar um chá, você vai utilizar essa mesma colher de sopa, caso seja planta fresca, tá, gente? Essa mesma colher de sopa você vai utilizar e vai dividir as duas plantas em partes iguais até que você consiga alcançar essa 1 colher de sopa para fazer a sua infusão. Você vai fazer uma infusão aí, por exemplo, da camomila e da carqueja, a mesma coisa. Se as plantas forem desidratadas, você vai usar aquela medida padrão, meia colher de sopa. Você vai pegar então um pouquinho da carqueja desidratada, um pouquinho da camomila desidratada, vai juntar isso daí até que dê meia colher de sopa e é essa meia colher de sopa com as duas plantas misturadas que você vai utilizar para fazer 1 xícara de infusão. Tá bom? Então que isso fique muito bem claro, a posologia, a dose é a mesma, sendo a planta única ou a planta misturada. E para encerrar, o quarto critério, que é, se você está iniciando no mundo das plantas medicinais, comece experimentando uma planta de cada vez. Não sai por aí já misturando carqueja com camomila, com orégano, com lavanda e alecrim, não. Começa devagar, uma planta por vez. E eu vou te explicar aqui bons motivos para isso. Caso você esteja se conectando agora com esse universo das plantas medicinais, é importante saber qual é a planta que é boa para você. A planta boa para você, e tem um vídeo falando sobre isso, é aquela planta que você usou e que você sentiu conexão, que você sentiu que essa planta
tratou as suas dores físicas e as suas dores emocionais. É aquela planta que não te deu, por exemplo, nenhuma contraindicação, como dor de cabeça, ou enjoo, ou dor no estômago. Por isso que é importante iniciar uma planta por vez, porque se você já sai misturando por aí as plantas logo de primeira, sem conhecer uma a uma, você pode ter alguns efeitos colaterais. E como é que você vai saber qual foi a planta que te fez mal se você misturou aí num chá camomila, carqueja e lavanda, por exemplo? Não tem como saber, não tem como adivinhar. Por isso, começar aos poucos, passo a passo. Essa semana eu vou me conectar com a lavanda, vou passar a semana tomando chá de lavanda. A segunda semana vou me conectar com a camomila. Vou passar a semana tomando chá de camomila. Terceira semana, vou tomar chá de manjericão. Quarta semana, vou tomar chá de picão branco. Me senti super bem com a camomila e me senti também super bem com o picão branco. A partir daí, você pode fazer a mistura das duas plantas e ver como você se sente em relação a esse processo. Planta medicinal também tem a ver com autoobservação. Planta medicinal também tem a ver com intuição. O uso da planta medicinal tem a ver também com o aroma, com aquela planta que você sente o cheiro ou toma uma infusão e se sente assim acalentado, abraçada por dentro, sabe? Por isso que é importante fazer o uso de uma planta por vez. No meu caso, que eu já estou aí anos me tratando, me cuidando com as plantas medicinais, eu já consigo fazer de forma mais assertiva essa mistura. Mas nem sempre naquele dia aquela misturinha de plantas cai bem para mim, que já tenho experiência com plantas medicinais. Então, para quem está começando, essa dica vale ouro. Comece a usar uma planta de cada vez. Depois você pode começar misturando, de preferência, misturando as plantas da mesma família botânica e respeitando as doses e as medidas padrão. E aí, gostou dessa dica? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, curtir esse vídeo, comentar se você quiser e compartilhar com as suas amigas ou com as mulheres da sua família. Ah, e o meu site www.mariluafeitosa.com.br está no ar com vários artigos sobre essa relação maravilhosa entre as plantas medicinais e o mundo das mulheres. Eu te aguardo por aqui, sempre eu vou estar te dando dicas sobre como as plantas medicinais podem curar as suas dores físicas, mentais e espirituais. Te espero por aqui.